Bom dia, seja bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E nesse vídeo, como de costume, a gente vai trazer um conteúdo abordando a parte da informática. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente, porque a gente vai trazer o tópico, a continuidade daquele tópico que a gente trouxe na primeira aula de informática, que era acerca de software e hardware, a diferença entre os dois. Porém, agora eu vou focar na parte de software, trazendo um pouco sobre o ambiente do Windows e dos Windows 7, 8 e 10, trazendo algumas peculiaridades, algumas diferenças, algumas singularidades de cada um, o que cada um trouxe de benéfico. Mas inicialmente eu gostaria de propor a conceituação do conceito de software. Eu vou arrastar aqui para cima para mostrar o que é o software. O software, tem até um meme aqui mostrando que é alguma coisa que ajuda a pessoa. Mas de qual forma essa pessoa vai ser ajudada pelo software? O software é um conjunto de instruções que formam um algoritmo. O algoritmo é tipo uma sequência de passos lógica que vai te dar um retorno para o usuário. Então, o software ele é uma ferramenta que ajuda o usuário, uma ferramenta lógica que ajuda o usuário a realizar determinadas tarefas do seu cotidiano. Por exemplo, escrever textos, fazer cálculos, editar planilhas, editar imagens, fazer apresentações. Fazendo um paralelo com a biologia, o software é tipo a fisiologia do organismo. Porque dentro da biologia existem dois grandes grupos que são estudados pela biologia, que seria a anatomia do corpo humano e a fisiologia do corpo humano. Enquanto a anatomia ela trata mais dos aspectos físicos, tipo, você tem uma mão, qual o nome de cada órgão, o nome do pulmão, o nome de algum tipo de osso, tipo o osso ulna, o osso rádio, entre outros. E aí a fisiologia já trata mais daquelas partes mais lógicas de causa e consequência. Por exemplo, causa e efeito. Por exemplo, como o ser humano ele consegue transformar a energia de uma energia química de uma molécula de açúcar em em energia propriamente dita, que seria o ATP. Como ele consegue transpor e modificar essa molécula, quebrando ela de modo a gerar energia. Então, é justamente isso que é o contexto da fisiologia. Ou seja, a fisiologia ela se aplica ao conceito de software porque vai exigir mais essa parte de relação de causa e efeito, de casuística. Mas, afinal, lá no início do tempo da fabricação de software, como é que eles eram comercializados? Como é que eles eram vendidos? Seria, no modelo que a gente tem hoje, seria só baixar o software e já era. Você já tem o seu aplicativo na sua máquina e já consegue utilizá-lo da maneira adequada, se você configurar ele de certinho. Porém, não foi sempre assim, porque lá no início eles eram vendidos em caixas, ou seja, caixas contendo manual e um CD-ROM ou DVD-ROM que armazenava aquele conteúdo do software e você fazia a instalação a partir de um leitor óptico, o que limitava muito porque você teria. Porém, a partir do momento que a gente dá o play, ou seja, começa a ligar o computador, qual software a gente tem o primeiro contato? E agora eu vou apresentar ele a vocês. Seria a BIOS. Mas a BIOS, pelo contrário do que muito se imagina, a BIOS não é a parte que faz a ligação do computador. Ela é ativada a partir da ligação. E ela não faz aquele processo do boot inicial, mas sim a parte de ver se está tudo ok. Aqui nessa imagem dá para perceber bem, é tipo um pedido, um comando para que todas as peças estejam acordadas, ou seja, disponíveis para funcionar. Ou seja, ela vai comunicar desde o armazenamento até o processador. Fala assim, ó, ei, você está ativo?
Ei, você tá ativo o processador. Ei, você tá ativo memória principal. Ei, você tá ativo memória secundária, que seria o HD ou o SSD. E aí, a partir do momento que ele confere isso, ele dá um check-up e dá um aval, um retorno positivo para iniciar a máquina. Então, é um pré-processamento. Então, a gente já conceituou o que é a BIOS. Agora, vamos passar para depois desse processo de inicialização e o computador, enfim, está funcionando e você já está conseguindo mexer, entrar dados, embutir dados nele a partir dos periféricos de entrada e mexer o mouse e o seu cursor aparecer lá na tela, você tem um contato com outro software, que seria o sistema operacional. Isso depende muito de cada usuário, porque alguns usam Linux, outros usam Windows, e também tem uns que usam um aparelho móvel, que seria o Android ou o macOS, o iOS no caso. E esses todos são sistemas operacionais e eles têm a característica fundamental de auxiliar na interface entre o hardware e o software. Como assim? Existe a parte física do computador, ela precisa para ela ser usada da maneira correta, ela precisa de um intermediário, que seria o sistema operacional, que aí vai fazer o intercâmbio de dados, ou seja, uma comunicação mesmo entre o aplicativo, que é a parte mais na ponta do usuário, que seria a linguagem mais alto nível, até a parte mais baixo nível, que seriam as peças em si, que seriam aqueles, cada tensão, cada corrente elétrica que passa por cada peça. Agora eu vou dar um foco maior no Linux, nos sistemas operacionais mais utilizados em máquinas, em microcomputadores e em desktops, que são os PCs que a gente tem mais contato. Você tem um paralelo muito grande entre Windows e Linux, mas a WSL ela é um subsistema, o Windows subsistema Linux, que seria o nome do conceito. E aí é um software que permite que você faça algumas tarefas do Linux no Windows, sem precisar de uma máquina virtual ou ainda de um particionamento, um fracionamento de disco. Por exemplo, que você escolhe e você parcela o disco em dois, tendo um sistema operacional Windows e outro Linux, e aí você inicia a máquina e tem que escolher um dos dois. Isso consome muito HD e não é adequado porque você tem a tecnologia que não precisa dessa etapa anterior e dessa decisão e desse consumo, desperdício de memória. Agora, algumas características do Windows 10 que se diferencia do Windows 7, por exemplo. O Windows 10 ele implementou essa parte ele tem uma segurança. Windows Defender não é mais chamado por esse nome, porém ele tem um pacote de recursos contra ameaças da rede, pragas virtuais, ameaças virtuais mesmo. E esse pacote inclui antivírus, inclui anti-spyware, e inclui vários, entre outros, tipos de aplicativo que combatem essas ameaças virtuais. Além disso, as ameaças virtuais combatidas pelo Windows 10 não era vista no Windows 7, até porque os spywares eles faziam a festa no Windows 7, porque não existia um controle de espionagem, porque o spyware é um malware que cuida dessa parte de espionamento. Por exemplo, você tem o mouse, pode vigiar o que você faz na sua tela, pode vigiar o que você faz no seu teclado, o que você digita, que seria o Screen Logger e o Keylogger. Já agora, outra característica do Windows 10 seria a múltipla funcionalidade de áreas de trabalho simultâneas. Você pode criar um espaço que tem um nome de área de trabalho para você realizar cada tarefa. Por exemplo, você é uma pessoa que tem uma profissão e você tem que cuidar das suas finanças.
Por exemplo, você é um arqueólogo, que você mexe lá com os dinossauros e é, tem um aplicativo adequado para trabalhar com aquela sua parte profissional e também você cuida das suas finanças. Você pode abrir duas áreas de trabalho. Uma área de trabalho para suas tarefas é, profissionais e outra área de trabalho para suas tarefas contábeis, ou seja, para organizar o quanto você gasta, os seus ganhos e as suas despesas. Isso torna um ambiente mais organizado e é possível graças ao Windows 10. Além disso, você tem também outra funcionalidade que seria o acesso rápido, que é, por exemplo, um espaço no HD que traz para você de início no explorador de arquivos quais arquivos você tem acessado mais recentemente, mas com muito cuidado com essa diferença. O que existe naquele acesso rápido são arquivos acessados recentemente, não precisa de ser frequente. Já as pastas, elas precisam de uma determinada frequência para serem colocadas lá naquele espaço. E é muito mais rápido, já diz o nome, né? Você bate o olho no explorador de arquivos e já encontra aquilo que você vem acessando e que você provavelmente irá acessar mais vezes. Então isso facilita muito a vida das pessoas que utilizam cotidianamente esse recurso no seu dia a dia. Outra parte muito importante é a visão de tarefas. A visão de tarefas você aperta o atalho Windows mais Tab e consegue modificar e ter uma visão ampla de quais são as coisas que você vem mexendo, quais processos estão abertos, quantas áreas de trabalho você tem noção da temporalidade, o histórico de atividades que você fez nos últimos dias, até mesmo nos últimos meses, se você tiver um licenciamento adequado do seu Windows. Agora, sobre o menu iniciar também, é uma novidade que agora abriu-se a possibilidade de você optar pelo menu iniciar em tela cheia e pelo menu iniciar normal, que seria aquele do Windows 7. O Windows 8 ele criou um modelo de menu iniciar que muitos não gostaram e isso fez com que no Windows 10 fosse corrigido isso, deixando facultado ao usuário escolher entre os dois tipos, se escolhe o do Windows 8 ou o do Windows 7. O último recurso que eu gostaria de elencar seria a Windows Cortana. Cortana é um assistente que vai te ajudar a realizar as tarefas e vai te dar conselhos e vai facilitar a sua vida na sua interação com o computador. Ele é ativada a partir do comando eCortana se você habilitar essa opção. Se estiver por padrão, não está habilitada essa opção. Outro comando importante para acionar a Cortana seria apertar a tecla Windows mais C, que possivelmente você pode se deparar com uma questão desse tipo na sua prova, que seria perguntando qual o atalho para a abertura da Cortana, que agora foi resolvido, é Windows mais C. Mas digamos que você seja um usuário normal. Entre seus usos, você tem a necessidade de criar um documento de texto. Você tem que recorrer a um aplicativo para isso. Mas, mas e se eu quiser, além de escrever o texto, eu quero também fazer uma apresentação para minha faculdade? Eu preciso de um pacote, uma suíte de aplicativos que tenham essas utilidades. E essa suíte existe tanto no Windows quanto tanto da Microsoft quanto da LibreOffice. Tem o Office da Microsoft, que existe vários aplicativos, entre eles um editor de texto chamado Word, um editor de planilhas chamado Excel, um editor de slides chamado o PowerPoint, que é de apresentação, um auxiliar de e-mail, que seria o Outlook, o OneNote, o Publisher
e o Access, que seria do banco de dados. Um exemplo, uma coisa bem nítida que a gente tem que ter bem claro na nossa mente é que esses aplicativos, à medida que você tem um sistema operacional ou adquire uma máquina, você tem a licença gratuita dele por alguns dias. Porém, a partir do momento que chega o limite, você deve adquirir ele, ou seja, comprar, ou seja, ele é gratuito temporariamente. Melhor dizendo, ele é gratuito temporariamente. Mas ele consegue. Vamos supor que você começou a fazer um arquivo no Word. E aí você gostaria de transferir ele para uma máquina que só tem Linux. E essa máquina que só tem Linux não aceita essas versões pagas, aplicativos pagos. Então ele vai ter que recorrer ao LibreOffice, ao pacote, a suíte LibreOffice, que tem como proporcional o Writer. E esse Writer, ele consegue pegar o mesmo arquivo que ele começou a editar no Word e transferir ele para o Writer e conseguir ter o mesmo, dar continuidade a esse projeto? E a resposta é sim, porque existe uma retrocompatibilidade entre o pacote Office e o pacote LibreOffice. E isso é muito importante porque você não exclui os usuários Linux e você tem uma liberdade maior. Mas nem tudo são flores, porque existe a possibilidade de pirataria. Porque a internet, como é muito conhecida, é conhecida popularmente como uma terra sem lei. Embora exista a lei do Marco Civil da internet, esse ideário ele é proveniente justamente dessa insegurança dentro do ambiente virtual, que provoca, por exemplo, práticas ilícitas como pirataria. Mas os softwares, eles têm uma capacidade, eles têm uma licença para você usar ele. Nem todos têm essa licença, porque existe os softwares freeware, que eles são gratuitos, porém a licença deles, os direitos de distribuição e de cópia são privados, eles possuem direitos autorais, ou seja, alguém é detentor dos direitos autorais do uso deles, portanto são gratuitos, porém não podem ser comercializados e distribuídos nenhum, sem fiscalização nenhuma. Pelo contrário, o domínio público é diferente. Os softwares de domínio público, eles são aqueles mais governamentais, principalmente utilizados em faculdades, defensoria pública, que você tem um acesso maior de pessoas e você tem o código, tanto eles são gratuitos e eles podem ser distribuídos e copiados. E também, além disso, eles têm um acesso à licença não existente, porque é tipo patrimônio comum, ou seja, você pode utilizar eles com uma certa liberdade maior que a dos softwares freeware, porque a liberdade do freeware é somente quanto ao valor, você não tem que pagar nada para utilizar. Agora eu vou traçar uma diferença entre esses dois que eu havia mencionado e o shareware. Esse último que eu acabei de falar, ele tem uma proposta inovadora, que seria o código-fonte é aberto, um uso comum, você tem um desenvolvimento entre pessoas que sabem programar, e você tem um consumo partilhado dessas ferramentas do share. Esse mesmo código pode ser modificado por qualquer programador que, ou no intuito de fazer melhorias, ou de aperfeiçoar, ou de personalizar esse código-fonte. Portanto, ele tem uma abertura maior, porém só para profissionais que fazem que conseguem editar esse arquivo e fazer que sejam mais benéficos, melhorias estruturais no código. Então toda a comunidade cresce com isso, o próprio software cresce com isso. Então a abertura nesse caso é relacionada à
programação. A liberdade no freeware é relacionada ao preço, a liberdade no domínio público é relacionada tanto ao preço como também à questão da licença e do uso de distribuição e cópias, e o shareware é mais relacionado à livre programação, a livre desenvolvimento daquela parte, daquele código-fonte. É possível fazer um exemplo para ficar mais clara a ideia? É tipo você ter um quadro. Um quadro, ele possui um autor. Então ele não deve ser copiado e distribuído ao bem entender, ao sua vontade, à sua própria vontade, do jeito que você quiser. Você precisa de obedecer uma série de restrições que protegem o patrimônio criativo, o patrimônio intelectual do artista. E é isso, essa analogia serve também para o software. O software ele também possui licença, alguns deles possuem licença que, por exemplo, o freeware, ele possui uma licença e os softwares pagos também possuem uma licença de uso e de cópia e de distribuição. Então eles têm uma fiscalização maior, enquanto os de domínio público e o shareware às vezes não têm. Não é via de regra, não uma afirmação absoluta a que eu faço agora. Porém, a maioria deles não tem essa abertura, essa restrição. Agora falando um pouquinho sobre a diferença entre o drive e o driver. O driver, ele com R no final, ele se relaciona à parte do software que é suficientemente capaz de entender aquela peça que você acabou de colocar no computador, aquele equipamento. Então meio que faz um manual. O driver é o manual de funcionamento da peça. Então ele é relacionado a cada peça do computador, possui seu driver. E esse driver ele pode ser atualizado conforme a sua fabricante tenha uma atualização nova, uma inovação, um aperfeiçoamento de performance nessa peça. O drive já é o oposto, ele já é relacionado à questão de hardware, de peça em si. É só você lembrar do pendrive. O pendrive é sem o R no final, portanto, ele é um componente físico. Aqui tem um exemplo de um meme aqui mostrando o moço batendo no drive, seria no drive, porque ele ficou irritado com o driver, entendeu? Esse trocadilho, essa brincadeira de palavras, acredito que vocês vão entender bem. Agora vamos fazer alguns exercícios, como de praxe, para finalizar e fechar a aula com maestria. Eu vou fazer bem rápido, eu não vou me alongar muito a explicação. O Drive, primeira pergunta. O Drive é um programa de computador que fornece informações sobre os componentes de hardware do PC para garantir o reconhecimento e o funcionamento da parte física pela parte lógica? Errado. O que a gente viu, por último agora, foi essa questão que essa é o papel do driver, com R no final, porque o driver ele é um software e o drive é um hardware. Agora a próxima. A suíte Office, aqui está errado porque existe um F aqui no meio, mas ignore. A suíte Office é um pacote de programas entre os quais Word, Excel, tá certo? Impress, Access. Impress não é um software dessa suíte Office, e sim da suíte LibreOffice. Ele é proporcional ao PowerPoint, enquanto o Draw é proporcional ao Publisher. Então, muito cuidado nessa proporcionalidade, porque eles costumam... A banca CESP, ela gosta muito de botar alguns erros. Ela bota uma listagem de itens e bota um item incorreto no meio dessa listagem de itens, no meio dessa enumeração e exemplificação do que seria aquele conceito.
Agora a 3. Essa foi de um concurso e foi fornecida pela banca CESP para o cargo de analista de controle externo. O WSL, ó, sistema Windows para subsistema Windows para Linux, como eu havia dito na aula, em sua última versão viabiliza a chamada de binários do Windows no console do Linux e a chamada de binários do Linux no console do Windows. E é verdade. Eu até disse lá na aula, durante a aula, se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que existe essa compatibilidade. Você pode usar o Linux numa máquina Windows, ou pelo menos o console e alguns comandos, sem precisar necessariamente ter uma máquina virtual funcionando, ou de fazer um outro boot, um dual boot, criar um particionamento do seu disco para estabelecer os dois sistemas operacionais. Agora a quarta. O PUT, não sei pronunciar corretamente, acho que é o PUT, é um dos softwares utilizados para acessar remotamente um servidor Linux a partir de um computador com sistema operacional Windows. Sim, o PUT ele é um conjunto de instruções, portanto é um software. E esse software, o PUT, ele não é um sistema, ele não é um emulador propriamente dito. Ele é, na verdade, um sistema de acesso remoto. Você consegue acessar remotamente uma máquina Linux por meio de um sistema Windows. O PUT ele faz essa interlocução, esse intercâmbio de informações de máquina para máquina com sistemas operacionais distintos. Então, se afirmar na alternativa que existe o acesso remoto, que o PUT é um aplicativo que ajuda no acesso remoto, ou que sua finalidade é para ajudar no acesso remoto entre máquinas de sistemas operacionais distintos, você vai marcar como verdadeiro. A questão 5. Um freeware é um programa livre e gratuito, ou seja, é possível copiá-lo e redistribuí-lo livremente? Errado. O que você pode fazer no freeware, a única vantagem dele, e que está correto nesse item, seria que ele é gratuito. Porém, ele não pode ser copiado e nem distribuído livremente, até porque ele possui uma licença e um autor que vai zelar pelo aquele patrimônio intelectual. Então é errado. No sistema, agora uma questão da banca VUNESP, porém ela tem muito a nos ensinar e vamos ler ela. No sistema operacional Windows 7, as notas autoadesivas que ficam na área de trabalho podem receber formatação de texto e alteração de sua cor? Obviamente que sim. E por que eu digo isso? Porque o Windows 7 ele possui uma amplidão, uma gama de itens que são possíveis fazer, uma ampla gama de oportunidades e tarefas e funções muito importantes para o usuário. Então é óbvio que ele vai fazer alguma coisa mais básica, porque ele quer que o seu usuário tenha a melhor experiência possível. E formatar o texto para ficar mais agradável é bom. Então, na banca CESP, tudo que existir uma possibilidade e não ser tão absurda, você vai marcar como correto. E essa questão explica muito bem isso. Porque não é uma coisa absurda, ajuda o usuário, mesmo que você não saiba, mas pelo raciocínio lógico, você já consegue matar esse item e altera a sua cor. A questão 7. Cair na Polícia Federal pro cargo de agente. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta inclui nativamente a plataforma Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e fireware pessoal, entre outras. Sim, o sistema operacional Windows ele possui nativamente o Windows Defender, embora agora no Windows 10 esteja caindo em desuso esse termo, você vai levar para sua prova que é verdadeiro esse item de existir o Windows Defender, que vai ajudar não só na defesa de antivírus, tendo antivírus, como também na análise do sistema. O sistema ele vai ser
melhorado pelo Windows Defender. Ele vai ser monitorado e vigiado pelo Windows Defender. Além disso, o firewall pessoal também é outro recurso que o Windows 10 tem nativamente. O firewall é um intermediário, ele fica entre o usuário final e a máquina e o servidor. E ele pode, entre outras tarefas, fazer o bloqueio de entrada e o bloqueio de saída de dados, a filtração desses dados, entre outras tarefas que vão ser abordadas mais à frente. Então está correto esse item. Agora, a próxima questão da ABIN. No Windows 10, a opção de atualização automática não está disponível. Marque essa parte escrita não. Não está disponível para o Edge, então para que o navegador seja atualizado é necessário solicitação do administrador de redes. Errado, porque não está disponível a questão de atualização automática. Essa é uma tarefa importante e que deve ser, e que é um absurdo não ter, então é errado o item. Agora a nona questão. Um firewall e ferramentas anti-spyware fazem parte da instalação básica do Windows 7. Além disso, a Microsoft oferece a solução de segurança Microsoft Security Essentials, que é paga e adquirida apenas se a cópia do Windows 7 for genuína. Errado esse item, porque aqui restringe muito, apenas se for genuína. Além disso, no Windows 7 ainda não existia os anti-spyware que foram adquiridos apenas no Windows 10. O firewall já tinha, porém ele não era dentro do Windows Defender ainda. Agora a décima questão derradeira. A BIOS é um programa previamente gravado em memória? Sim. Ao ser executado, quando o computador é ligado, permite que ele tenha capacidade de funcionamento e que seus recursos possam acessar os componentes de hardware. Sim, é verdade, é impecável esse item, porque ele afirma que a BIOS é um software que somente testa aqueles recursos, as peças e o contexto geral da parte física do computador. Mas a BIOS ela não é ativada automaticamente. Ela precisa de que haja um estímulo. Esse estímulo é a ligação do computador. Por isso que é muitas vezes associada erroneamente com uma parte do boot do PC. Porém não é. É somente um teste para ver se está tudo de boa para ocorrer o funcionamento do computador adequado. E é isso, fiquem com Deus, esse foi o vídeo. Eu trouxe um pouco sobre o conteúdo de informática e sobre o conceito de software, hardware e software e Windows, mais precisamente as distribuições, as versões 7, 8 e 10. E é isso, fiquem com Deus, deixe o like e o comentário, faça o comentário